bem-vindos, bem-vindes. O segundo episódio do IDPcast está começando e hoje nós temos como convidada a Maíra de Deus Brito, que é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, é mestra em Direitos Humanos também pela Universidade de Brasília, é especialista em Gestão de Políticas Públicas para Gênero e Raça pela UNB, graduada em Jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília, pelo CEUB, professora da graduação em Direito do IDP, pesquisadora do Maré, grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, e autora do livro Não, Ele Não Está, lançado pela editora Apres, que está aqui. Bem-vinda, Maíra. Muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui para falar um pouco sobre o seu livro, Não, Ele Não Está, que foi editado pela editora Apres. Eu tive a honra de fazer uma resenha sobre ele, que foi lançado em 2019 na revista Direito e Praxis. E eu queria conversar um pouco sobre esse livro que já foi mencionado pela Djamila Ribeiro, pelo Paulo César Vasconcelos, pelo Rodrigo França, pelo Luiz Antônio Simas, Dora Bertulho e tantas pessoas tão relevantes para o campo das ciências sociais, da história, da comunicação social. Então, bem-vinda, Maíra. Queria começar a nossa conversa te perguntando como a temática de direitos humanos se tornou a sua agenda de pesquisa. Primeiro, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu acho que essa temática de defesa dos direitos humanos veio desde sempre, assim. Vou até dar um spoiler. No memorial da minha tese, eu conto um pouquinho como que os direitos humanos entram para a minha vida, assim, nessa coisa de, e aí, precisamos falar sobre isso. E eu acho que talvez o fato de ter começado, né, pensando, fazer comunicação, eu acho que é um grande start, assim. Os direitos humanos já tá aí. Eu começo a fazer comunicação porque eu precisava falar. E aí eu lembro, né, de uma fala de uma ativista, uma jovem ativista negra lá de Salvador, que ela fala o seguinte, assim, eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Então, eu acho que é isso, né? Eu fui silenciada durante muito tempo, então veio essa necessidade de fazer comunicação, de falar, de me expressar, e desde sempre mesmo a pauta de direitos humanos estava, porque é isso, eu estava olhando ao meu redor e vendo que várias coisas estavam erradas. Então é isso, assim, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, eu sempre estava tentando trazer isso para o meu trabalho, fosse dentro, né, mesmo ali da faculdade, ou fosse mesmo no meu trabalho como jornalista, assim, eu acho que eu fiz trabalhos muito bacanas como jornalista, mesmo que na área cultural, mas assim, pensando em direitos humanos no sentido, vamos fazer um perfil sobre uma figura muito importante do samba. E é isso, estou trazendo uma pessoa negra, periférica, que não está saindo nas capas dos jornais, e de repente eu coloco essa pessoa na capa do jornal para falar da experiência de vida, para falar das produções que fez ao longo de várias décadas, e que, enfim, às vezes a grande mídia acaba apagando porque o racismo é estrutural, é estruturante, não tem jeito. Então é isso, assim, os direitos humanos sempre deram um jeito de estar presente na minha vida. De participar da sua vida. Muito bom. O livro sobre o qual nós vamos falar hoje é fruto da sua dissertação de mestrado, defendida no programa de Direitos Humanos da Universidade de Brasília. E eu queria saber um pouco como é que esse tema chegou na sua vida, como é que você chegou a esse tema de pesquisa e como foi esse processo. Quem um dia se interessar em ler o livro, né, vai descobrir um pouquinho, mais ou menos, como é que esse tema chega. Eu entrei no mestrado querendo falar de extermínio da juventude negra, eu achava extremamente importante. Só que é isso, dentro do mestrado, quem já fez mestrado também sabe do que eu estou falando, a gente acaba mudando às vezes, várias vezes, o nosso tema, ou até mesmo subtema, foi o que aconteceu comigo. Mas assim, vamos, né? Primeiro voltar lá atrás, assim, um belo dia eu estava me arrumando para ir trabalhar, né? Eu sou jornalista, além de professora, então eu estava me arrumando para trabalhar, na época eu trabalhava ainda em redação, quando eu vi a notícia da morte de um garoto de 10 anos, que foi morto na porta de casa. E aí, enfim, tudo indicava que tinha sido um agente do Estado, e eu confesso que aquilo me pegou de um jeito diferente, assim. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, sobre a necessidade de falar sobre isso. Eu também tenho as minhas motivações pessoais, eu já perdi um primo assassinado. Então, para mim era muito importante falar sobre isso. Só que é isso, assim, no começo eu queria falar como o Facebook podia ser um instrumento de denúncia, só que as coisas foram mudando, e depois eu queria trazer alguns números, trabalhar com estatística, aí um belo momento a gente viu que eu não daria conta, afinal, como o pessoal diz, eu sou de humanas, né? Então, eu não ia dar conta de fazer o que eu tinha planejado, porque era muito grande.
Até que a minha orientadora, a professora Vanessa Maria de Castro, falou assim, Maíra, por que a gente não volta para aquela ideia que a gente debateu na sua qualificação? Por isso que a qualificação é tão importante, né, gente? A gente tem pavor, né? O pessoal que está aí no mestrado, doutorado, é a qualificação, mas é muito importante. Então, na qualificação, o professor Joás Bernardino Costa, lá da Sociologia da UNB, falou assim que era importante eu mergulhar um pouco mais na questão das mães. E aí a professora Vanessa falou assim, se eu fosse você, eu fazia toda a dissertação sobre isso. E aí eu entro em contato também graças às redes sociais. Eu encontro a Ana Paula, que né, faz parte do grupo Mães de Manguinhos, encontro a Aparecida, que tem esse nome fictício, né, que ela decidiu manter o fictício, a Ana Paula não, queria o nome real no livro, e aí eu entro em contato com elas, e essa loucura, assim, porque eu lembro que era, sei lá, eu mandei a mensagem numa sexta, falei assim, gente, preciso dessas respostas até segunda, sei lá, era 11h30, eu tinha resposta, 1h da tarde eu já tinha comprado a passagem para ir pro Rio, e fui pro Rio conversar com essas mães. Então, queria falar um pouco mais sobre isso, né, e muito interessante você falar, porque no campo da criminologia crítica, a gente já tem muitas estatísticas mostrando o quanto a população jovem negra é exterminada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de extermínio. Nós já temos muita produção mostrando como o racismo é estrutural, como é estruturante, mas o seu trabalho guarda uma originalidade justamente porque você olha para as mães. E sem dar spoiler, mas já dando, né, tem uma parte muito, muito forte do livro da Maíra, em que ela cita uma entrevista do Carlinhos de Jesus, em que ele diz que quando uma esposa perde um marido, ela se torna viúva. Mas quando uma mãe perde um filho, não há nome, não há um adjetivo, não há um nome, não há um lugar para esse sentimento. Quando eu li essa parte do seu trabalho, eu fiquei muito impressionada, porque é isso mesmo, assim, eu nunca tinha visto ninguém falando, escrevendo sobre essa dor que não tem nome, mas que está o tempo todo presente. Então, como o extermínio da população jovem negra foi abordado na sua pesquisa? Como é que foi essa ida para o Rio de Janeiro para falar com a Ana Paula, com a Aparecida? A Ana Paula, essa pessoa que é representante de um movimento, ela é parte de um movimento. Então, ao mesmo tempo, você tem uma pesquisa que é individual, mas também é coletiva. Ela é representativa de uma coletividade que talvez a gente também não tenha dados, não tenha estatísticas sobre quantas mães sentem o mesmo, têm esse sentimento sem nome no Brasil. É curioso, porque eu lembro que quando a minha orientadora, né, falou assim, por que você não vai conversar com as mães? Eu fiquei meio assim, não quero fazer entrevista. Eu queria mergulhar mais na pesquisa mesmo, tal, nessa coisa de números, mas era isso, não ia dar conta de fazer o que eu queria. Eu falei assim, mas entrevista, eu já entrevisto todo mundo, poxa, eu sou jornalista, eu já faço isso há tanto tempo, eu queria que eu encontrasse alguma coisa que pudesse me desafiar. E aí, eu gosto da vida porque a vida dá muita volta, né? Essa terra é redonda. Por mais que diga o contrário. Sim, E aí, foi isso. Quando eu cheguei no Rio para conversar com essas mulheres, aí eu entendi que eu realmente não estava preparada. Que eu achei que eu ia encontrar uma coisa, encontrei outra. E foi ótimo, porque sim, eu me senti super desafiada. Eu cheguei lá, claro, esperando histórias fortes, histórias tristes, óbvio, o tema é muito triste. Mas eu não esperava que essas mulheres fossem se abrir tanto comigo. Sabe, ter esse lugar de confiança, assim. E elas falam isso, e eu também cito no livro, né? Elas falam assim, Maíra, faz muita diferença você ser uma mulher negra. Se fosse uma mulher branca, se fosse um homem negro, talvez a gente não conseguisse falar para você dessa maneira como a gente está falando, sabe? Eu achei isso muito interessante, achei isso muito forte. Claro, né? Eu também deixo bem evidente no livro, assim. Eu sei de onde que eu tô vindo. Eu sou uma mulher negra de classe média. Eu não sou uma mulher negra periférica. Apesar da minha família ser periférica, minha mãe veio... Tipo, minha mãe era pobre, minha avó era pobre, meu avô era pobre, todo mundo era pobre. Assim. Minha mãe que consegue mudar essa história. Mas, assim...
o fato, né, de eu ser uma mulher negra trouxe um espaço de confiança muito grande para essas mulheres se abrirem para mim. Então, de repente, eu me vi diante de histórias muito fortes, histórias muito potentes, muito tristes, mas muito inspiradoras, assim. Então, na verdade, a gente consegue colocar vários adjetivos dentro das coisas que eu ouvi, porque eu ouvi muita história. Eu ouvi muita lembrança bonita, eu ouvi saudade, então... Luto, as transformações do luto. São muitas camadas, assim. Então, eu acho que no final das contas eu me surpreendi muito. Eu podia dizer, foi uma sorte danada ter encontrado essas mulheres. Bem, eu acredito que foi sorte. Não foi sorte. Não foi sorte, não foi sorte. Então, eu tenho que agradecer muito esses encontros, porque definitivamente minha vida mudou de uma forma radical. Sobretudo porque desde então eu acompanho muito o trabalho das Mães de Manguinhos, né? A Aparecida não faz parte de nenhum grupo organizado, mas a Ana Paula é integrante e cofundadora do grupo das Mães de Manguinhos, inclusive convido a todo mundo, né, para que entre nas redes sociais e procure, tem Facebook, tem Instagram, vira e mexe elas precisam de alguma ajuda financeira. Então, eu acho importante acompanhar essas mulheres, parar para ouvir o que elas têm para dizer, porque elas não param de ensinar sobre luta, sobre luto e também sobre intelectualidade, né? Eu acho que a gente que está dentro da academia tem um arzinho de prepotência, achando que só a gente é intelectual, mas tem muito intelectual na favela, no morro, na rua, e a gente não pode esquecer dessas pessoas que estão produzindo coisas muito potentes, muito fortes, e que é isso, né? A gente tem que estourar a bolha. Então, tem uma parte, sem dar spoiler, já dando de novo, tem uma parte no livro em que você conta essa sua travessia no trem. Isso. Você está no trem e mostrando como é essa sua passagem de uma mulher negra de classe média acessando a periferia e acessando essas mulheres. E aí, ao longo da sua pesquisa, você diz que não é possível nomear o luto dessas mulheres. E como é que foi se aproximar de mulheres tão potentes? Acho que você já falou um pouquinho, queria que você falasse um pouco mais. De Ana Paula, de Aparecida. Gente, leiam o livro da professora Maíra, porque ali ela conta a história de vida da Ana Paula, da Aparecida, dos seus filhos, do contexto em que elas viviam, da trajetória mesmo de luta enquanto os filhos estavam vivos e depois que os filhos foram mortos. Então, existem várias passagens no seu livro, né? Eu acho que essa metáfora do trem também é muito bonita para mostrar essas passagens. Como é que foi voltar? Não foi fácil voltar. É isso, né? Como é que, de repente, eu tô com uma história e é uma história de uma dor que não tem nome, é isso, assim. A Aparecida fala isso, né? Inclusive, isso também é o nome da dissertação em si, né? Eu mudei o nome porque tinha que mudar, mas, enfim, tinha que mudar por vários motivos. A história do título também é interessante. Sim. Mas aí, como é que eu volto? Eu volto, óbvio, totalmente transformado, assim, cabeça a mil, pensando sobre tudo. Aí eu tô pensando sobre o sistema de justiça, eu tô pensando sobre polícia, eu tô pensando sobre juventude negra, eu tô pensando sobre futuro. E eu tô pensando em como é que a gente vai fazer para mudar esse cenário horroroso, né? E aí, como a gente estava falando antes, né? A gente até riu, a gente se olhou e riu por causa dos conceitos, assim. Pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe, né? Porque acontece. Eu aprendi com a professora Ana Luísa Flauzino que existe uma diferença entre extermínio e genocídio. Acaba que, eventualmente, a mídia, até mesmo alguns professores e professoras fazem um pouco dessa confusão, mas eu acho importante, né, a gente diferenciar. Quando a gente está falando de genocídio, a gente está falando de toda uma população. Então, eu acho que fica mais fácil. Assim. Até, inclusive, é 2022 e tem alguns professores de direito que estão questionando se o que realmente acontece no Brasil seria um genocídio antinegro. E sim, né? Eu sempre resumo nas minhas aulas. Gente, eu nem vou entrar em debate. Sim, é um genocídio antinegro, pronto, acabou. E quando a gente está falando de uma parcela, né, dessa população que já está sofrendo, a gente está falando de extermínio. Né? Então, é o extermínio da juventude negra, que é uma das frentes do genocídio da população negra. Genocídio antinegro. Né, também a professora Ana Luísa Flauzino, João Vargas tem trabalhado mais esse termo, genocídio antinegro, e que faz mais sentido. Então, assim, a gente precisa entender, né, dar nome às coisas para entender que, inclusive, esse genocídio antinegro ele tem várias frentes. A principal é o extermínio da juventude negra. Mas tem outros, por exemplo, o que tem sido feito com a população negra, quando a gente está pensando no sistema público de saúde também. Exatamente. Então, assim, tem vários exemplos. O que aconteceu com a população negra na pandemia
É um exemplo. Exatamente. Com direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, fica evidente. Negras também é um Então, exemplo. eu acho importante, né, a gente pensar sobre isso. Então, assim, quando eu volto com isso, assim, caramba, a gente está falando de extermínio da juventude negra, a gente está vendo, assim, uma parcela da população muito expressiva ser morta, a gente está vendo uma parcela da população que, sim, que está morrendo no seu período mais fértil. E aí não só fértil, só biologicamente falando, é fértil socialmente, economicamente, e aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai pensar um país que está matando seus jovens, está matando seu futuro, né? Inclusive, eu fiz um artigo para um livro que eu vou indicar daqui a pouco, um livro chamado Rebelião, que eu falo sobre a Ágata. Uhum. E aí, a Ágata, ela morreu aos 8 anos, da comunidade que vivia no Rio de Janeiro, levou um tiro também de um agente do Estado. E a Ágata, ela era ótima na escola, ela fazia inglês, ela fazia balé. E aí toda vez que eu fico pensando, né, nessas mortes, eu fico pensando assim que a gente deixou de ter uma futura cientista, a gente deixou de ter uma futura bailarina negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a gente deixou de ter uma futura Dona Ivone Lara, Sueli Carneiro. Quando esses meninos estão morrendo, a gente deixou de ter um Pixinguinha, um Milton Santos, enfim, né, que foi esse ícone da geografia que a gente fala pouquíssimo até hoje. Então, eu fico pensando assim sobre... e é isso, assim, não com uma ideia de substituição, mas de continuidade. Então, a gente está deixando de ter muita coisa, porque não param de matar os nossos jovens, as nossas crianças, inclusive, né? Claro que os jovens eles estão com uma porcentagem muito grande, só pegar qualquer ato da violência vai confirmar isso que eu estou dizendo, só que as nossas crianças negras também, infelizmente, estão liderando essas estatísticas de morte de crianças. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. E quando eu volto para Brasília e eu começo a trabalhar na escrita, o que acontece? Eu perco a voz. Eu achei isso muito simbólico. Eu passei 2 meses sem conseguir falar direito, com tosse. E é isso. Era simplesmente essa dor que não tem nome, estava no meu peito também. Eu não sou mãe, não sei o que é ter filho, eu não sei o que é perder um filho, mas eu sei que essa dor que não tinha nome doeu aqui também. Doeu no seu corpo. Doeu no meu corpo. Que forte isso. Que bonito também. Eu acho que no seu livro também, Maíra, você fazendo, né, essa separação aqui entre genocídio antinegro e o extermínio como uma das frentes do genocídio antinegro, chegamos ao direito penal e chegamos a esse sistema de justiça criminal que tem uma ideia de vítima ideal. Né? Então, a gente tem a vítima nos manuais de direito penal como uma vítima branca, muitas vezes homem, proprietário, mulher, desde que honesta, né? Frágil. Então, nós temos uma literatura no direito penal, nessa história das ideias penais, com esses exemplos de vítimas. Quando você vai ao campo, quando você fala com a Ana Paula e com a Aparecida, e você traz todas essas histórias de dor, como é que você vê esse conceito de vítima, né? Pensando justamente nisso, né? Nós temos um genocídio antinegro em curso. Esse genocídio é praticado pelos agentes de Estado, pelo Estado, por agentes de Estado. A gente pode até discutir se isso é uma política, né? Se é uma política criminal, uma política pública, o quanto se investe nesse extermínio, né? Em uma dessas frentes do genocídio. E, para além disso, né? Nós temos, no nosso sistema de justiça criminal, um conceito muito, muito raso, muito precário de vítima, né? Então, como é que você vê esse conceito de vítima a partir do seu campo, a partir da sua pesquisa? Eu acho que a gente vai ter que ir ali atrás e conversar com a Chile Mambembe. Acho que a Chile Mambembe vai ajudar a gente a pensar sobre isso. Assim. Isso é uma coisa que eu sempre levo assim, para os meus alunos, para as minhas alunas em sala de aula, porque o que acontece? O direito está sendo pensado por quem? Por homens brancos. Homens brancos, héteros, cis. Então, nada surpreende que é isso. Essa vítima tem uma cara, mas sobretudo uma cor. Então é isso. Esses jovens negros não são colocados como vítima. Na verdade, se a gente falar ler Mambembe, né? E aí quem não conhece, recomendo, gente. Eu recomendo para todo mundo, por favor, leia a Chile Mambembe, assim.
ele tá pensando coisas muito importantes, sobretudo pro direito. Então, ele é camaronês, é um filósofo camaronês que mora há muito tempo na África do Sul e que olhou para a biopolítica do Foucault e falou assim, não tá dando... Esse conceito de racismo aqui do Foucault não é suficiente. Não é suficiente. Esse conceito de biopoder não é suficiente. Foucault é um cara branco europeu. E aí o Mbembe me falou assim, peraí que eu vou pegar isso aqui e vou botar aqui para esse cenário do continente africano. Na verdade, ele fala que ele pensou a necropolítica, que é esse conceito importante para a gente responder isso. Ele pensou muito pros países de terceiro mundo, sobretudo pros países africanos, mas óbvio que se encaixa perfeitamente pro Brasil. E é isso, assim, quando a gente pensa tanto na obra dele, Necropolítica, como Políticas da Inimizade, a gente vê isso, a construção de um inimigo. E quem é o inimigo? É a população negra, sobretudo homens jovens negros. Então, isso ajuda a gente a explicar por que está aí liderando essas estatísticas de homicídio, ou seja, não é qualquer tipo de morte, né? Homicídio por arma de fogo. É uma morte violenta. É uma morte violenta. Então, assim, ajuda a explicar por que eles estão liderando essas estatísticas e por que eles não são considerados vítimas. E porque também... eles foram desenhados como inimigos e não como vítimas. E também, Maíra, isso explica por que só 8% das nossas investigações criminais, né, isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são de fato concluídas. As investigações de homicídios. Então, eu volto para o direito penal, para a teoria, né? A vida é o bem jurídico tutelado mais importante para o direito. Mas de que vidas nós estamos falando? São as vidas das pessoas brancas, daquelas vítimas que são consideradas as ideais para os manuais. Então, quando a gente olha para o seu texto, para a sua pesquisa, para o seu campo, o que a gente consegue ver é que esse conceito de vítima, ele não é suficiente. Esse conceito de vítima é muito estreito e muito, muito raso. Ele não dá conta da profundidade e da dor que as mães, que também são vítimas, né? Eu acho que aí a gente tem que estender esse conceito de vítima no processo penal para as famílias. A gente já vê isso em relação a pessoas privadas de liberdade e suas famílias que são diariamente alvo de revistas vexatórias, de humilhações no sistema penitenciário. Esse já é um processo de revitimização. Mas aqui a gente não está falando disso. Aqui a gente está falando de vítimas de homicídio cujos homicídios não foram devidamente solucionados, não foram sequer investigados, às vezes não são nem registrados como homicídios, e as mães entendem que o Estado é o inimigo, o Estado é um algoz, e o Estado deveria ser essa esfera de proteção. Então, vem Ana Paula e pensa nessa organização coletiva, né? Porque é o que está ali, né? À disposição dela e é o que dá potência para ela e para as demais mães. É essa organização coletiva, é essa ideia fora do Estado, essa ideia de quem não confia no Estado, não precisa do Estado, ou desconfia do Estado. Então, é algo que para nós, né? E aí no campo dos direitos humanos, isso é bastante desafiador, né? A gente pensar nessa construção de direitos humanos que ultrapassa o Estado, e sim, né? A nossa formação em direitos humanos também é assim, né? Ela desafia o Estado. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. O que você vê de formação em direitos humanos na vivência de Ana Paula e Aparecida? Eu acho que fica bem evidente, quando a gente está lendo o livro, a importância dessa união. Assim. Você trouxe isso, e eu acho que fica bem evidente quando a gente está lendo o livro sobre... Eu não queria usar essa palavra força, mas na falta de uma melhor... Assim, a força da Ana Paula e a força da Aparecida. Porque a Aparecida, ela viveu um luto solitário. E esse luto solitário dela fica evidente em vários momentos. E mostra essa dificuldade de arranjo, de negociação, essa dificuldade, inclusive, de ir buscar quem foram os assassinos do seu filho Luciano, que foi morto com um tiro nas costas, que até hoje a gente não sabe quem matou ele. Ela fala para mim, eu não tive força para investigar.
depois de 2 anos ela ia poder exumar o corpo, né? Assim, ela falou, eu não tenho condições. Ela foi lá, fez uma placa, botou o nome dele lá, porque nem isso ele teve direito, ele foi enterrado como indigente. Então ela botou o nome da placa lá e foi isso que ela deu conta de fazer, porque ela estava sozinha, porque ela não tinha ninguém. Então, eu acho que quando a gente olha para Ana Paula e para as mães de Manguinhos, a gente tem Fatinha, tem outras mães ali, o fato delas estarem juntas faz muita diferença, assim, né? Eu até cito brevemente Bell Hooks, assim, no livro, assim, Vivendo de Amor, sobre a importância de mulheres negras estarem juntas, se organizarem, porque é isso, né? Uma forma de cuidado, uma forma de... uma tentativa de cura, enfim, uma maneira de se organizar, inclusive é isso, assim, dar essa força para que, por mais que elas desconfiem do Estado, e eu gostei também desse termo, né? Não é que elas não confiam, elas desconfiam. Que é isso. A Ana Paula está aí até hoje esperando o julgamento. E todo dia acontece alguma coisa que esse julgamento não acontece. E aí eu fico pensando sobre isso, assim, sobre a importância dessas mulheres estarem juntas para não desistirem de lutar por justiça e por memória. Esse é o grande lance. Então, essas mulheres juntas estão mostrando assim, a força delas, e não é de hoje. A gente pode olhar para as mães de Jacari, que inclusive morreram sem ver justiça. Lembrar que uma delas foi assassinada no centro do Rio de Janeiro, porque estava muito próxima de descobrir o que tinha acontecido. E, mais uma vez, agentes do Estado estavam envolvidos com essa morte desses jovens lá em Jacari. Lembrar que também tem as Mães de Maio, lá em São Paulo, e que também, mais uma vez, foram agentes do Estado que estavam envolvidos. Mais de 500 mortes. E também lembrar que a gente... mais de 15 anos, né? Isso foi em 2006, né, Maíra? Isso, 2006. Foi em 2005. 2005, 2006. E até hoje nada. Nenhuma investigação. E tem muitas, infelizmente, muitas mulheres que também estão morrendo sem ver a justiça para os seus filhos, filhas, familiares de uma forma geral. Porque muita gente morreu nessa chacina de maio, lá em São Paulo. Lembrar que também tem movimento de mães no Ceará. Então, assim, só estou citando alguns, né? Só para o povo não ficar achando, não, só tem lá no Rio de Janeiro. Não, de forma alguma. Mães de Manguinhos, assim, é um dos grupos que está mostrando a força e a importância dessas mulheres se unirem, porque senão elas não vão dar conta, porque o Estado tem uma estrutura que é isso, esse fato, é uma grande coincidência tantos jovens negros mortos, é uma grande coincidência os homicídios não serem investigados. Não é uma coincidência, é um projeto. Sabe? A gente tem que parar de ficar achando que tudo é por um acaso. É um projeto. E é por isso que a gente tem que pensar em refazer esse sistema de justiça. A gente está criticando muito aqui a polícia, né, porque a polícia está nessa ponta, mas lembrar que isso vai passar por vários setores ali dentro do sistema de justiça. A gente vai passar pelos delegados, delegadas, desembargadores, Ministério Público, juízes. Então, assim, não importa. É de uma ponta a outra. A gente está vendo como que esse racismo estrutural está matando muita gente negra sobretudo, e como que a gente não está conseguindo fazer justiça para essas pessoas. E além disso, né, puxando um pouco a discussão em relação a esse sentido de coletividade que todos esses movimentos de mães têm empreendido, né? Então você citou Mães de Jacari, Mães de Maio, movimento de mães no Ceará, uma aproximação que tem sido muito observada no Brasil todo dos movimentos de mães, movimentos de familiares com as frentes estaduais, Frente Nacional pelo Desencarceramento, né? Então, trazendo um pouquinho, talvez, da Angela Davis, como é que a gente pode pensar nesse ambiente, no sistema de justiça, como um ambiente... Será que esse ambiente comporta essa luta coletiva? Acho que vai ter que comportar. Então, justamente, pensando um pouco nessa ideia da coletividade, da força da coletividade. É aí que eu estou pensando muito num livro que eu vou mencionar aqui, da professora Maria Sueli Rodrigues de Souza, da Universidade Federal do Piauí, em que ela fala muito sobre a potência da coletividade para mover estruturas do sistema de justiça. O que você vê desses movimentos das mães, não só das mães de Manguinhos, mas as mães de todo o país? A gente teve... Agora não, né? Em 2019, com a aprovação do pacote anticrime, mães que vieram junto com a rede de justiça criminal para falar com, então, o presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, explicando o porquê havia necessidade de alteração de alguns dispositivos do Código de Processo Penal. Como é que você tem visto essa organização das mães? Eu acho que essa organização das mães é essencial e a gente precisa acreditar na saída do coletivo, assim.
eu acho que é uma coisa negociável. Pode parecer utópico, mas não. Eu acho que essas mães estão mostrando pra gente a força que elas têm juntas. E é isso, assim, como você disse, por exemplo, essa frente de desencarceramento. Também são mães, são mulheres que estão ali pensando. E é isso, assim, tem aquele ditado, né, que 2 cabeças pensam melhor que uma. E é verdade. E é verdade. A gente tem visto, assim, como que elas conseguem se articular. E é muito curioso, assim, porque às vezes é isso, assim, uma mãe chega sem conhecimento nenhum de direito. E aí, de repente, cara, essa mãe tá manjando tudo, entendendo tudo de direito. Eu até brinco, tá sabendo mais que muito advogado por aí. É porque ela entende muito de injustiça, né, Marília? Exato. Então, eu fico pensando, olha aí, uma pessoa que não passou 5 anos dentro de uma faculdade, que às vezes não leu um livro, mas só de estar ali dentro, ela tá começando a entender vários sistemas e várias corrupções, várias falhas que o sistema tem. Então, essas mulheres, juntas, elas têm uma força tremenda, assim, elas têm uma força de um tsunami. E aí é isso. Espero que com essa força elas consigam destruir toda essa injustiça, todo esse racismo, esse machismo também. Eu acho que isso fica muito evidente quando a gente vê as audiências, sabe? E a gente vê aquelas mulheres lá, assim, firme e forte. Tem também um outro livro, que é o Vidas do Cárcere, daquele projeto Cartas do Cárcere. Tem um livro, Vidas do Cárcere, em que, enfim, a gente teve acesso ali a algumas cartas de pessoas que estavam, né, em privação de liberdade. E aí também eu fiquei vendo, assim, como que essas pessoas, sem conhecimento nenhum do direito, tá entendendo mais de direito que muito advogado por aí. Então, assim, só para mostrar que, primeiro, eu acho que quem tá pensando no sistema de justiça tem que sair um pouco desse lugar que as pessoas acham que é inalcançável. Nossa, né? Meu Deus, que pessoa incrível, ela fez direito, olha onde ela chegou. Não. Teve gente que não precisou ficar 5 anos lá dentro para entender muita coisa. E eu acho que essas pessoas, somadas essas vivências de injustiça, pode fazer repensar o direito. Eu sempre falo isso para os meus alunos e alunas, assim, a gente precisa repensar o direito. Quando eu estou dando aula de direitos humanos, eu falo assim, eu estou dando para vocês combustível para vocês questionarem quando vocês estiverem em direito penal, em direito civil, em direito internacional. Chega de achar que só porque tá na lei tá certo. Não é isso, não. A lei, ela tá refletindo a série de privilégios que esses homens brancos, heterossexuais, esse gênero, têm e estão reproduzindo a todo custo. E querem manter. E querem manter, óbvio. Quem, né, não quer manter seu privilégio? Quem não quer manter poder, né? Exato, só que não. Assim, passou da hora. Agora a gente vai repensar isso de um jeito ou de outro. E é isso, assim, essa ideia de juntas somos mais fortes, acho que fica muito evidente com essas mulheres, assim. E é isso, essas mulheres estão ensinando muita coisa, por exemplo, assim, só para fechar. Eu lembro que, conversando com a Ana Paula uma vez, ela falou assim, isso não é guerra, porque eventualmente a gente fala, nossa, uma guerra, por exemplo. A gente viu aquela... A guerra às drogas, falando assim. Ou até mesmo, por exemplo, o que aconteceu no Jacarezinho. Sim. Em maio, né? Em maio de 2021. Meu Deus, assim, foi uma chacina, funcionário de guerra. Foi um cenário de guerra, mas isso não é uma guerra. E como a Ana Paula me ensinou, isso não é guerra, isso é um massacre. Então a gente também tem que aprender a nomear. Então, assim, olha como essas mulheres estão ensinando pra gente. Senão a gente, às vezes, acaba pegando assim, eu quero lutar contra uma injustiça. E acaba botando ela na caixinha errada. Então essas mulheres, é isso. Assim, elas têm um arsenal de coisas pra ensinar pra gente. Então a gente tem que realmente parar para ouvir essas mulheres, para ouvir, enfim, as pessoas que estão nas ruas. Porque elas têm muito para ensinar pra gente sobre direito e como que o direito não é que o direito não tá funcionando, como o direito tem funcionado para algumas pessoas e para outras não. É que talvez isso não seja direito, né? Talvez o que esteja na lei não seja direito. O que esteja na lei não seja justiça. Então, talvez nós, na faculdade de Direito, nos cursos de Direito, estejamos pensando sem a realidade, sem acessar essas diferentes intelectualidades, como a Ana Paula, como a Aparecida, como a Lélia Gonzalez explicava, né? Então, sair um pouco, eu escrevi um texto sobre isso, sobre ensino jurídico, que é sair um pouco do mosteiro e aprender com a rua, né? Então, é você entender o que acontece fora da biblioteca, fora dos livros e mostrando e trazendo para os livros aquilo que acontece na realidade. E aí, puxando um pouquinho dessa sua experiência, você falou
o quanto você traz isso para a sala de aula. Você é jornalista, você é de formação, então tem essa ideia da entrevista como algo muito fácil para você e é um método de pesquisa super sofisticado, né? Então, num primeiro momento, você falou, não, entrevista eu faço sempre, mas é algo muito importante, muito desafiador. Você é uma comunicadora nata, você é uma pesquisadora muito apurada, muito sofisticada, e eu queria saber como é que você traz essas habilidades no seu cotidiano de sala de aula. Quais são as suas principais influências? Como é que se dá esse seu espaço em sala de aula, considerando justamente esse período tão desafiador que nós tivemos, que foi a pandemia, o ensino remoto, agora a volta presencial? Queria que você falasse um pouquinho do seu cotidiano em sala de aula. Eu brinco, assim, que eu já chego em sala de aula falando, gente, eu sou diferente de todos os outros professores e professoras que vocês têm. Não adianta, assim. Eu não me visto que nem eles, eu não falo que nem eles. Então, assim, e aí eu brinco, assim, que tem uma energia meio caótica. Eu já chego brincando, falando, não sei o quê, e aí, às vezes, eu sinto que a turma fica meio paradinho, olhando, assim, do tipo, cara, quem é essa mulher que tá nessa energia toda às 8 da manhã, sabe? E é isso, assim, essa minha energia caótica, eu acho que acaba trazendo uma coisa de prender a atenção da turma. Eu acho isso legal, assim. E eu gosto de trazer um pouco das minhas experiências, inclusive como jornalista, para a sala de aula. Uhum. Então, de cara eu conto, gente, não sou do direito, eu sou dos direitos humanos, que é diferente. Sou jornalista. E aí, por exemplo, esses dias eu estava contando uma história que envolvia o Seu Jorge. E aí eu percebi que a turma toda, tipo, parou pra ouvir, assim, de quando eu fui entrevistar o Seu Jorge e tal, umas coisas que a gente conversou lá, e como aquilo tinha a ver com aquela aula que eu tava dando naquele dia, assim. Então, é legal fazer isso, porque é isso, assim, não vai ter outro professor, outra professora que vai ter a experiência que eu tive. Então, eu tô vindo de um outro lugar, assim. Eu tive a chance de conhecer muita gente, de conversar com muita gente, e eu trago isso, por exemplo. Essa entrevista do Carlinhos de Jesus, eu vi há muitos anos, na época que eu ainda estava em redação de jornal. E aí, quando a Aparecida me fala, assim, que é uma dor que não tem nome, na hora eu lembrei daquela entrevista do Carlinhos de Jesus, eu falei, cara, eu vou retomar essa entrevista. Botei lá no Google e encontrei e falei, é isso, eu tenho que citar isso daqui. Então é isso, assim, eu trago muito da minha experiência, do que eu vivi adentro, e as coisas que eu tô vendo, as coisas que eu vi na rua, as coisas que eu vi em Manguinhos, as coisas que eu vi na comunidade da Aparecida, as coisas que eu vejo no Rio, né? O Rio é um lugar que eu vou há muitos anos, assim, o Rio não é um lugar distante para mim, assim, eu brinco que é minha segunda casa. Então eu tô sempre no Rio. Eu acho que o Rio, por ter uma dinâmica diferente de Brasília, né? É isso, assim, o Rio tá aqui a praia, tá aqui prédio de milhões e você atravessou uma rua e você tem uma favela, você tem um morro. Então as coisas são muito mais próximas e por isso mesmo muito mais tensas, assim. Então eu gosto de trazer essas coisas que eu tô vendo e eu acho que faz diferença. Eu acabo conseguindo prender a atenção da turma de um jeito diferente. Levo todas as minhas influências de tudo para a sala de aula. Então, assim, cito Lélia, porque eu também faço parte do projeto Lélia Gonzalez Vive. Então, assim, gosto muito de citar a Lélia, porque a Lélia, eu sempre brinco, gente, sabe, assim, tudo que a gente já falou, então, a Lélia foi a primeira a dizer, tudo. E falava com uma objetividade, com uma sofisticação. Então, assim, em uma frase da Lélia Gonzalez, tem 3, 4 autores. E aí você precisa de tempo para absorver, né? Era muita coisa, assim. Então, eu gosto de falar de Lélia, gosto de falar de Beatriz Nascimento, gosto de falar de Abdias, de Milton Santos. Eu acho que Milton Santos, ele, assim, eu trago um pouquinho dele aqui, porque é isso. Não tem como a gente pensar em espaço, em território, sem citar Milton Santos, assim, que foi o maior da geografia que o mundo já teve. E a gente não tá falando dele em sala de aula, assim, é um absurdo. Trago minhas referências musicais, eu sou muito da música, sou muito da cultura, mas sobretudo da música. Então, eu trago minhas referências musicais para a sala de aula. Eu sempre tô citando uma música, como diria aquela música tal. Então, eu gosto disso, porque eu acho que isso faz diferença também, prende de um jeito diferente. E é isso. E é isso. Eu acho que durante muito tempo eu fiquei em crise. Assim, poxa, mas eu não sou que nem os outros, eu não sou que nem as outras. Mas eu falei, não, esse é o meu lance, esse é o meu diferencial. Eu vou ensinar direitos humanos de um jeito totalmente diferente e eu acho que isso eu vou conseguir prender as pessoas. E eu acho que tá dando certo. Não, e mesmo porque toda essa base cultural, histórica, social, ela é absolutamente fundamental para que você compreenda direitos humanos, direito internacional, direito civil, direito penal. Então, essa base, essa possibilidade de olhar para uma música, olhar para um documentário, para um livro, para um filme e ver como o direito se encaixa ali ou como o direito
foi interpretado, se colocou ali, é muito importante, né? E aí uma última questão, Maíra. No seu livro você fala muito, a sua linguagem é uma linguagem de amor, né? Então, eu até abri aqui no livro, na página 60, quando você está falando da história da Aparecida, da Ana Paula, e aí aqui você coloca as medalhas que o filho da Ana Paula recebeu. E aí, eu lendo, eu coloquei aqui um comentário, né? A escrita de Maíra Brito é permeada de amor. Então, como é que você trouxe amor, trouxe cuidado para a escrita de um trabalho científico? Eita, boa pergunta. Eu acho que quando eu me deparei com a história do Luciano e do Jonathan, né, que foram esses dois jovens mortos tão cedo, morreram dessa forma tão violenta, de uma forma tão brusca, eu fiquei assim, gente, eu preciso conseguir trazer mais humanidade para o meu trabalho. Eu não podia fazer um trabalho que fosse demasiadamente objetivo, sabe? O jornalismo ele tem esse discurso muito parecido com o discurso acadêmico, assim, uma necessidade absurda de ser tudo objetivo. Você não pode botar sentimento, você não pode botar em primeira pessoa, o que na verdade é uma grande mentira, porque a gente estava até falando mais cedo, né, sobre a imprensa, etc, e eu fico pensando como que a imprensa conseguiu vender muito bem essa ideia de objetividade, sendo que na verdade não é, ela está permeada de interesses. Então ela se vende como objetiva, mas ela é super subjetiva. Quem trabalhou em redação de jornal sabe mais ainda do que eu estou falando. Então é isso, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é uma besteira ficar acreditando na objetividade da imprensa, sobretudo brasileira, tá? Em outros países as coisas funcionam de uma forma diferente, mas o Brasil é isso. O Brasil, dinheiro é poder, né? Então a gente não pode esquecer disso. Então eu fiquei pensando sobre isso, assim, tá, tudo bem, né? No jornalismo a gente não conseguia fazer essa coisa objetiva, a gente tentava, mas via que a coisa não estava funcionando legal. E aqui, dentro da academia, eu vou fazer o quê? Porque é isso também, se você entra, porque você não pode botar sua opinião, porque você não pode escrever o texto em primeira pessoa, etc e tal. E aí eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Eu não acredito nesse tipo de ciência. Eu não acredito nesse tipo de escrita. E aí é uma coisa que eu, enfim, desenvolvi sem dar esse nome, mas agora, no doutorado, eu estou trazendo com esse nome, que é a escrita afetiva. Eu quero pensar a escrita acadêmica como também um lugar de possibilidade de colocar afetos e entre eles o amor. Sabe? Bell Hooks já falou sobre isso e muito, porque ela bebeu na fonte de Paulo Freire. Então, assim, pegando Paulo Freire, pegando Bell Hooks, pegando Conceição Evaristo com a sua escrevivência, pegando toda essa galera, que é uma galera que está falando coisas muito importantes, a gente não precisa ter medo de expor o que a gente está sentindo, de expor o que a gente acredita, porque também é besteira ficar acreditando que os trabalhos acadêmicos eles são objetivos, não são. Eles também, assim, tudo é política, tudo é político. Então, assim, se tudo é político, que a minha política seja a política do amor, da justiça, da verdade, do direito à memória. Então, é isso que eu trago no meu livro e que, de certa maneira, também vai vir na minha tese aí, que em breve estará aí. Em breve será lida por muitas pessoas, né? Isso. Não, e Maíra, o que eu fiquei pensando muito quando eu li essa parte do seu texto foi também o seu respeito em não objetificar as pessoas. E isso, na pesquisa criminológica, infelizmente, acontece com muita frequência. Nós falamos da juventude negra como objeto. Nós falamos das vítimas como objetos de pesquisa. E não como pessoas que ganharam medalhas, não como pessoas que merecem respeito, não como famílias que estão aí esperando uma resposta do Estado. Então, acho que todo o seu afeto tem total correlação com aquilo que a gente estava falando, sobre uma concepção de justiça, uma ideia de esperança mesmo, de que um sistema de justiça possa, de fato, chegar à maior parte das pessoas com esse respeito todo. E para a gente fechar nosso episódio, eu queria saber se você tem alguma dica de livro, de documentário, de peça audiovisual para indicar. Eu trouxe uma cola, senão eu não ia lembrar do nome certinho. Então, tem algumas dicas. Eu tenho um filme que é de um cineasta da Ceilândia, que a gente fala muito pouco, né, sobre a Ceilândia. A Ceilândia é essa maior cidade do Distrito Federal que pulsa e vive tanto, que é o Adirley Queiroz. Ele ganhou em 2014, né, o festival
Festival de Cinema de Brasília, que é um festival clássico que eu acompanho há muitos anos. É um filme chamado Branco Sai, Preto Fica, que conversa um pouco com afrofuturismo e tal, mas eu sempre sugiro ele para minha turma, para as minhas turmas, porque é um filme que ele já diz ao que veio logo no título, Branco Sai, Preto Fica, que é isso, né? Tá rolando uma festa na Ceilândia, isso é baseado em fatos reais, a polícia chega e solta essa frase, branco sai, preto fica. Então isso, mais uma vez, né? Como que a arte está denunciando esse sistema de justiça que é extremamente racista e que é isso, né? Trata pessoas diferentes de maneiras totalmente desiguais e desproporcionais. Então, acho que isso é um filme importante. Apesar de conversar um pouco com ficção, ele é baseado em fatos reais. Esse episódio em si. Então, acho que vale a pena. E, sobretudo, que é um filme mega premiado, made in Ceilândia. Então, vamos valorizar as pratas da casa. Também quero sugerir um documentário chamado Auto de Resistência, que está disponível, né, no Amazon Prime, que fala um pouco, né, sobre esses homicídios praticados pela Polícia Civil. É um filme da Natasha Neri, do Lula Carvalho. Eu acho que vale muito a pena assistir. Assim, quem faz direito é meio que obrigação. Assim. Então, bota aí na listinha, tira umas 2 horas para assistir. Inclusive, quem aparece nesse filme também é a Ana Paula. Né, entre outras mães de Manguinhos, entre outras mães. É um filme muito forte, que é isso, assim, mostra a audiência, e aí enfim, os absurdos que alguns juízes falam. É bem interessante. E aí eu tenho algumas dicas de livro. Tem esse maravilhoso. Vou mostrar aqui. Esse livro é da Ana Luísa Pinheiro Flausina, chamado Corpo Negro Caído no Chão, o Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro, editado pela Brado Negro. Essa foi uma dissertação de mestrado defendida na Universidade de Brasília em 2006 e publicada em formato de livro em 2008. E ela não gosta que eu diga isso, nunca gosta, mas para o pensamento criminológico crítico brasileiro é a grande referência que aproxima direito penal, criminologia e relações raciais de uma forma bastante forte, demonstrando como não é coincidência, como não é um ato isolado, um fato isolado, e sim se trata de um projeto de Estado, o extermínio da juventude negra. E esse livro, né, enfim, é um livro que é isso, assim, todo mundo também do direito tem que ler, e ele fala um pouquinho, assim, a Ana já aponta sobre como que essa ideia de morte dos jovens, ele abala toda uma noção de comunidade. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, como abala a noção de comunidade, como abala a noção de futuro. E aí, muito embalada nessa ideia, eu escrevo um artigo para o livro que eu vou indicar, que é o Rebelião, também da Brado Negro, disponível online. Corpo Negro Caído no Chão, não, só tem físico, né? Mas, assim, esse Rebelião só tem online, então é só digitar lá, bradonegro.com, e na seção publicações que vai encontrar Rebelião. E aí, Rebelião eu gosto de indicar porque jovens pesquisadoras e pesquisadores negros estão lá. Então, assim, é um trabalho lindo de gente que está em formação, mas para mostrar que também, que assim, às vezes, né, fica muito assim, mas porque eu ainda não terminei a graduação, porque eu não terminei o mestrado, porque eu não terminei o doutorado, eu não posso fazer tal coisa. Mentira. Pode fazer tudo. E esse é um trabalho de pessoas que estão aqui fazendo agora. Eu acho que de toda a lista, a única pessoa que agora fechou o ciclo foi o Felipe Freitas, nosso grande amigo, que já é doutor. Mas, assim, professor do IDP. Professor do IDP também, mas o restante está aí encerrando esses ciclos, né, tanto de mestrado como de doutorado. Então, acho que vale a pena, porque são artigos muito bonitos, muito potentes e baseados em chamadas de jornal. Então, a gente pegou chamadas de jornal que, enfim, mexiam com a gente de alguma maneira, e aí a gente escreveu os artigos. Eu escrevi sobre a Ágata, essa garota de 8 anos que foi assassinada por um agente do Estado. E, por fim, eu vou indicar já indicando a nossa próxima conversa, que tem a ver com a minha tese, que é o Samba Segundo as Yalodês, da Jurema Werneck. Jurema Werneck, que é médica e doutora em comunicação pela UFRJ. Então, assim, quem gostar de cultura, né, é um livro um pouco essencial, tem que ler, porque a gente está falando muito pouco sobre as mulheres e o samba. E aí a Jurema Werneck, que hoje está na Anistia Internacional, pensou alguns anos sobre isso e recentemente ganhou uma versão de livro, essa tese. Então fica a minha dica aí também. Afinal, já que eu gosto tanto de cultura, eu não podia sair sem deixar essa dica. Perfeito. E a minha última dica é o livro da professora Maria Sueli Rodrigues de Souza, chamado Vivências Constituintes, Sujeitos Desconstitucionalizados, recentemente publicado.
professora Maria Sueli é professora de Direito da Universidade Federal do Piauí e fala muito aqui dessa dimensão de coletividade, da importância de um viver coletivo para a construção de novos direitos, não sei se novos, né, mas direitos não reconhecidos há muito tempo, e o quão potente é essa construção coletiva. Então, me parece que essas são as nossas provocações do episódio de hoje. Eu agradeço a todas, todos, todes por estarem nos acompanhando, estarem ouvindo ou nos assistindo, e convido vocês ao próximo episódio dessa nossa temporada sobre ciências criminais no IDPcast. Muitíssimo obrigada, Maíra, pela sua presença, pela nossa conversa. Para mim foi um prazer enorme ficar com você aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite, professora Carolina, e espero que em breve a gente possa estar aí de novo conversando sobre outros temas também extremamente relevantes, porque, enfim, a gente não para de produzir, não para de ter boas ideias e a gente precisa compartilhar elas, que eu acho que essa é a ideia. Exatamente. Muitíssimo obrigada. Obrigada e até a próxima. Obrigada a todas, todos, todes por assistirem a esse episódio. Peço que curtam o canal do IDP Online, compartilhem o nosso vídeo e assistam aos próximos episódios. Até lá!